da Associação Tocando em Frente, o canal onde você encontra diversos livros com acesso fácil e gratuito. Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos à leitura? Parte 54. Querido Hein, dizia a nota, desculpe-me por haver saído correndo como uma cabra peluda na outra noite. Não sei o que deu em mim. Creio que foi o dia agitado e tudo mais o que aconteceu. Peço-lhe que me perdoe por haver me comportado como uma perfeita bocó. Sinto-me envergonhada por haver feito tanto barulho por uma coisa tão insignificante. E suponho que o dia também mexeu com você. Refiro-me às suas palavras de amor e ao resto. Por isso vou fazer-lhe uma proposta. Você me perdoa e eu o perdoo. Sejamos amigos, por favor. Não suporto a ideia de estarmos brigados. Da próxima vez que vier a Londres, venha jantar e redigiremos formalmente um tratado de paz. Como de costume, estava apenas assinado Justine, sem uma palavra sequer de afeição. Ela nunca as usava. Desapontado, ele estudou as frases autenticamente casuais, como se pudesse ver através delas o que lhe passava de fato pela cabeça ao escrever. Era, por certo, um oferecimento de paz, mas que mais? Suspirando, viu-se obrigado a admitir que provavelmente havia muito pouco mais. Ele a assustara. A intenção dela de conservar-lhe a amizade revelava o quanto ele significava para ela, mas Hein duvidava muito de que Justine compreendesse com exatidão o que sentia por ela. Afinal de contas, agora sabia que ele a amava. Se tivesse examinado o suficiente para compreender que também o amava, tê-lo-ia dito diretamente na carta. Entretanto, por que voltar a Londres em vez de ir à Grécia com Danny? Ele sabia que não poderia ter sido a causa, mas apesar das dúvidas, a esperança coloriu-lhe tão alegremente os pensamentos que chamou sua secretária. Eram 10 horas da manhã, hora de Greenwich, o melhor momento para encontrá-la em casa. Ligue-me com o apartamento da senhorita O'Neill em Londres, ordenou ele, e esperou os segundos seguintes com uma contração nos cantos internos das sobrancelhas. Hein, exclamou Justine, aparentemente encantada. Recebeu minha carta? Neste minuto. Depois de uma delicada pausa, ela perguntou, e virá jantar logo? Estarei na Inglaterra sexta-feira e sábado que vem. O prazo é muito curto? Não, se puder ser sábado à noite. Estou ensaiando Desdémona, por isso sexta-feira não pode ser. Desdémona? É verdade, você não sabe. Clyde me escreveu quando eu estava em Roma e me ofereceu o papel. Mark Simpson será Otelo e Clyde dirigirá pessoalmente. Não é maravilhoso? Voltei para Londres no primeiro avião. Ele protegeu os olhos com a mão, dando graças a Deus por sua secretária estar na outra sala e não sentada onde pudesse ver-lhe o rosto. Justine, querida, que notícia maravilhosa! Conseguiu dizer com entusiasmo. Eu estava imaginando que teria feito voltar a Londres. Ah, Danny compreendeu, disse ela, sem dar importância ao caso. E, de certo modo, creio até que gostou de ficar sozinho. Ele andou inventando uma história a respeito de precisar de mim para instigá-lo a ir para casa, mas creio que a razão era outra. Ele não quer que eu me sinta excluída de sua vida agora que é padre. Provavelmente, concordou Hein polido. Então, sábado à noite, disse ela, lá pelas 6, poderemos redigir tranquilamente o nosso tratado de paz com a ajuda de 1 ou 2 garrafas, e eu lhe darei de comer depois que tivermos chegado a um arranjo satisfatório. Está certo? Está, naturalmente. Adeus. O contato foi cortado de repente pelo som do receptor dela ao ser desligado. Ele ficou sentado por um momento com o seu ainda na mão. Depois deu de ombros e recolocou no gancho. Diabo de menina! Ela estava começando a meter-se entre ele e o seu trabalho. Ela continuou a meter-se entre ele e o seu trabalho nos dias que se seguiram,
embora o volume deste último fosse muito grande para duvidar que alguém suspeitasse disso. E no sábado à tarde, pouco depois das 6, ele apresentou-se no apartamento dela, de mãos abanando, como sempre, pois ela era uma criatura difícil de presentear. Indiferente às flores, não comia doces e teria atirado um presente mais caro descuidadamente a um canto qualquer para esquecê-lo depois. As únicas dádivas que Justine parecia apreciar eram as que Dani lhe dera. Champanhe antes do jantar? Perguntou ele, olhando surpreso para ela. Eu acho que a ocasião merece, você não acha? Afinal de contas, foi o nosso primeiro rompimento definitivo e esta é a nossa primeira reconciliação definitiva, respondeu ela com sua lógica irretocável, indicando-lhe uma poltrona confortável e instalando-se no tapete gasto de pele de canguru, com os lábios entreabertos, como se já tivesse ensaiado as respostas para o que quer que ele pudesse dizer. Mas ele se sentia incapaz de conversar, pelo menos enquanto não pudesse avaliar melhor a disposição do espírito dela, de modo que ficou a observá-la em silêncio. Até o momento em que a beijara, fora fácil manter-se parcialmente à distância. Mas agora, tornando a vê-la pela primeira vez depois disso, reconheceu que as dificuldades aumentariam no futuro. Até quando fosse uma mulher muito velha, era provável que ela ainda conservasse algo não de todo amadurecido no rosto e no porte, como se a feminilidade essencial passasse por ela sem percebê-la. Aquele cérebro frio, lógico, egocêntrico, parecia dominá-la completamente. Para ele, contudo, ela possuía um fascínio tão poderoso que ele duvidava poder um dia substituí-la por outra mulher. Nem uma vez perguntara a si mesmo se ela merecia a longa luta. De um ponto de vista filosófico, era até possível que não a merecesse. Mas isso teria alguma importância? Ela era uma meta, uma aspiração. Você está muito bonita esta noite, querida, disse ele por fim, erguendo o copo de champanhe para ela num gesto que era um misto de brinde e de reconhecimento de um adversário. Um lume de carvão ardia, tímido e desprotegido na lareira vitoriana, mas Justine não parecia ligar para o calor, enrodilhada perto dele com os olhos fixos em Hein. Em seguida, depôs o copo na lareira e inclinou-se para a frente, os braços cruzados em torno dos joelhos, os pés nus escondidos entre as pregas de um vestido escuro. Não suporto rodeios, disse ela. Você foi sincero, Hein? Descontraindo-se profundamente, ele reclinou-se no espaldar da poltrona. Sincero sobre o quê? Sobre o que disse em Roma, que me amava. Essa é a causa de tudo isto, Herzen? Ela afastou a vista, encolheu os ombros, tornou a olhar para ele e assentiu com a cabeça. Naturalmente. Por que voltar ao assunto? Você me disse o que pensava, e eu imaginei que o convite desta noite não visasse a trazer de volta o passado, senão a planejar o futuro. Ai, Hein, você age como se eu estivesse fazendo uma tempestade num copo d'água. E ainda que isso fosse verdade, você pode ver por quê. Não posso. Ele depôs o copo e inclinou-se mais para a frente, a fim de observá-la melhor. Você me deu a entender, da maneira mais enfática possível, que não queria saber do meu amor. E eu alimentava a esperança de que você tivesse pelo menos a decência de não discutir o assunto. Jamais ocorrera a ela que esse encontro, fosse qual fosse o seu resultado, poderia ser tão desagradável. Afinal de contas, ele se colocara na posição de suplicante e devia estar esperando com toda a humildade que ela alterasse sua decisão. Em vez disso, ele parecia ter virado completamente a mesa. E ela ali se sentia como uma menina repreendida por alguma travessura idiota. Ouça, cara, foi você quem alterou o status quo, não fui eu.
Não lhe pedi que viesse hoje à noite para que eu pudesse pedir perdão por haver ferido o grande ego de Hartheim. Você está na defensiva, Justine? Ela agitou-se com impaciência. É claro que sim, ora bolas. Como é que você consegue fazer isso comigo, Rain? Eu gostaria que me deixasse levar vantagem pelo menos uma vez. Se eu consentisse nisso, você me jogaria fora como um trapo velho e fedido, disse ele a sorrir. Ainda posso fazer isso, companheiro. Tolice, se não o fez até agora, nunca o fará. Você continuará a me ver porque eu a conservo em movimento. Nunca saberá o que esperar de mim. E por isso disse que me amava? Perguntou ela dolorosamente. Foi apenas uma brincadeira para me manter em movimento? O que é que você acha? Acho que você é um grandíssimo calhorda, disse ela por entre os dentes e caminhando de joelhos sobre o tapete até chegar suficientemente perto dele para mostrar-lhe toda a sua cólera. Diga outra vez que me ama, seu bocó alemão, que eu lhe cuspo na cara. Ele também estava zangado. Não, não vou tornar a dizer. Não foi para isso que você me convidou a vir, foi? Meus sentimentos não a preocupam nem um pouco, Justine. Você me convidou a vir a fim de poder experimentar seus próprios sentimentos e nem sequer parou para pensar se estava sendo justa ou não comigo. Antes que ela pudesse afastar-se, ele inclinou-se para a frente, agarrou-lhe os braços perto dos ombros e prendeu-lhe o corpo entre as pernas, segurando-a com firmeza. A raiva dela dissipou-se no ato. Ela achatou as palmas das mãos sobre as coxas dele e ergueu o rosto. Mas ele não a beijou. Soltou-lhe os braços e virou-se para apagar a luz que brilhava atrás dele. Depois afrouxou o seu domínio sobre ela e descansou a cabeça no espaldar da poltrona, de modo que ela ficou sem saber se ele escurecer a sala, deixando-a iluminada apenas pelas brasas ardentes, como um primeiro passo para a batalha do amor, ou simplesmente para ocultar a expressão do seu rosto. Insegura, temerosa de uma rejeição completa, esperou que lhe dissessem o que devia fazer. Ela deveria ter compreendido antes que não se brinca com gente como o Ren, tão invencível quanto a morte. O que a impedia de deitar a cabeça no colo dele e dizer: Ren, me ame, preciso tanto de você e estou tão arrependida. Se conseguisse levá-lo a fazer amor com ela, alguma chave emocional de certo giraria e tudo acabaria caindo, libertado. Ainda afastado, distante, ele a deixou tirar-lhe o paletó e a gravata. Mas quando começou a desabotoar-lhe a camisa, ele entendeu que não daria certo. Não figurava em seu repertório a espécie de habilidade erótica instintiva capaz de tornar excitante a mais mundana das operações. Aquilo era tão importante e ela estava metendo os pés pelas mãos. Tremeram-lhe os dedos, contraiu-se-lhe a boca e Justine rompeu em pranto desfeito. Ah não, querida, Liebchen, não chore. Ele puxou-a para si, até colocá-la no colo e encostar-lhe a cabeça no ombro, enquanto lhe enlaçava o corpo com os braços. Desculpe, querida, eu não queria fazê-la chorar. Agora você sabe, disse ela entre soluços. Sou um fracasso miserável. Eu lhe disse que não daria certo. Eu queria tanto conservá-lo, Ren, mas sabia que não daria certo se o deixasse ver a criatura horrível que sou. Não, é claro que não daria certo. Nem poderia dar. Eu não a estava ajudando. Ele puxou-lhe o cabelo a fim de erguer-lhe o rosto até a altura do seu. Beijou-lhe as pálpebras, as faces molhadas, os cantos da boca. A culpa foi minha, não foi sua. Eu queria lhe pagar na mesma moeda. Queria ver até onde você iria sem ser encorajada. Mas creio que interpretei mal os seus motivos. Sua voz tornou-se mais grossa, mais alemã. E digo-lhe uma coisa, se é isso que você quer, e é isso que você terá, mas nós o teremos juntos. Por favor, Ren, vamos desistir. Não tenho o que é preciso. Só conseguirei decepcioná-lo. Tem sim.
Já a vi no palco. Como pode duvidar de si quando está comigo? E ele tinha tanta razão que as lágrimas dela secaram. Beije-me como me beijou em Roma, murmurou ela. Só que não foi, de maneira alguma, como o beijo de Roma. Aquele havia sido algo cru, assustado, explosivo. Este, lânguido e profundo, era uma oportunidade para saborear, cheirar, sentir. Instalava-se por camadas em voluptuoso bem-estar. Os dedos dela voltaram aos botões. Os dele procuraram o zíper do vestido dela. E ele, cobrindo a mão dela com a sua, enfiou-a por dentro da camisa, sobre a pele recoberta de finos pelos macios. O súbito endurecimento da boca dele de encontro à sua garganta provocou uma resposta tão aguda que ela teve a impressão de perder os sentidos. Pensou estar caindo e constatou que realmente caía sobre o tapete sedoso, ao passo que Hein avultava sobre ela. Ele tirara a camisa, talvez mais, porém ela não podia ver outra coisa senão o lume além dos olhos dele, comprimidos sobre ela, e a boca bem feita. Decidida a destruir-lhe a disciplina para todo sempre, ela mergulhou os dedos no cabelo dele e fê-lo beijá-la de novo, mais duro, mais duro. E o contato dele? Era como voltar para casa, reconhecendo cada parte dele com os lábios, as mãos e o corpo, e apesar disso, fabuloso e estranho. Enquanto o mundo se resumia na diminuta amplitude do fogo na lareira, que lambia a escuridão, ela se abriu para o que ele queria e tomou conhecimento de uma coisa que ele ocultara totalmente durante o tempo em que se tinham conhecido. Ele deveria ter feito amor com ela, em imaginação, 1.000.000 de vezes. Diziam-no sua própria experiência e a sua intuição recém-nascida. Com qualquer outro homem, a intimidade e a surpreendente sensualidade a teriam apavorado, mas ele a obrigou a ver que essas eram coisas que só ela tinha o direito de exigir. E elas exigia. Até gritar-lhe, afinal, que terminasse, abraçando-o com tanta força que pôde sentir-lhe os contornos dos próprios ossos. Os minutos fugiram, envoltos numa paz saciada. Os dois tinham adotado um ritmo idêntico de respiração, lento e tranquilo. A cabeça dele repousando no ombro dela, a perna dela atirada sobre ele. Pouco a pouco, o aperto rígido nas costas dele afrouxou-se, tornou-se uma carícia sonhadora, circular. Ele suspirou, virou-se e inverteu o modo com que estavam deitados, convidando-a, sem dar-se conta disso, a sentir ainda mais profundamente o prazer de estar com ele. Ela colocou a palma da mão sobre o flanco dele, a fim de sentir-lhe a contextura da pele. Deixou que a mão escorregasse sobre o músculo quente e envolveu com ela a massa macia e pesada da virilha. Era uma sensação inteiramente nova, a dos movimentos vivos, independentes, dentro da mão. Seus amantes anteriores nunca a haviam interessado tanto que ela desejasse prolongar sua curiosidade sexual até esse resultado lânguido, inexigente. De súbito, porém, ele deixou de ser lânguido e inexigente, mas tão excitante que ela o quis de novo. Mesmo assim, foi tomada de surpresa. Sentiu um sobressalto sufocado quando ele enfiou o braço por trás dela, segurou-lhe a cabeça nas mãos e manteve-a próxima o suficiente para que ela visse que não havia nada controlado em sua boca, modelada agora exclusivamente por ela e para ela. A ternura e a humildade nasceram nela, literalmente nesse momento. E devem ter se estampado em seu rosto, pois ele a fitava com olhos tão brilhantes que ela não pôde suportá-los e inclinou-se para prender-lhe o lábio superior entre os seus. Pensamentos e sensações fundiram-se por fim, mas o grito dela, abafado, não foi solto, e sim transformado num lamento não expresso de alegria, que a sacudiu com tanta força que ela perdeu a consciência de tudo além do impulso, da direção indiferente de cada minuto urgente.
O mundo concluiu sua derradeira contração, girou sobre si mesmo e desapareceu. Rainer devia ter alimentado o fogo, pois quando o delicado alvorecer de Londres se infiltrou pelas dobras das cortinas, o quarto ainda estava quente. Desta vez, quando ele se mexeu, Justine percebeu-lhe os movimentos e agarrou-lhe o braço com medo. Não se vá. Não me vou, querida. Ele tirou outra almofada do sofá, ajeitou-a atrás da cabeça e puxou a moça para mais perto de si, suspirando suavemente. Tudo bem? Tudo. Não está com frio? Não, mas se você estiver, poderemos ir para a cama. Depois de fazer amor com você durante horas sobre um tapete de pele? Que decadência! Nem que os seus lençóis sejam de seda preta. São lençóis brancos, velhos e comuns. Esse pedaço de Drógueda até que não foi mal, não é mesmo? Pedaço de Drógueda? O tapete. É feito de cangurus de Drógueda, explicou ela. O tapete. Não é suficientemente exótico, nem suficientemente erótico. Vou encomendar para você uma pele de tigre da Índia. Isso me lembra um poema que ouvi certa vez. Você gostaria de pecar com Elinor Glyn sobre um tapete de tigre ou preferiria errar com ela sobre outra pele qualquer? Bem, querida, devo dizer que já está na hora de você reagir outra vez. Entre as exigências de Eros e Morfeu, faz 12 horas que não consegue ser irreverente. Ela sorriu. Não sinto necessidade disso no momento, disse, com um sorriso que respondia ao sorriso dele, colocando-lhe a mão confortavelmente entre as suas pernas. Os versinhos de Pé Quebrado saíram porque eram tão bons que não pude resistir, mas não tenho nada para esconder de você. Por isso não vejo a necessidade da irreverência. Você vê? Ela aspirou o ar, subitamente cônscia de um leve cheiro de peixe estragado. Céus, você não jantou e já estamos na hora do café da manhã. Não posso querer que você viva de amor. Pelo menos não pode se esperar tão extênuas manifestações dele. Ora, não negue. Você bem que apreciou cada um dos seus momentos. É verdade. Ele suspirou, espreguiçou-se, bocejou. Duvido que você faça uma ideia de toda a felicidade que estou sentindo. Acho que faço sim, disse ela tranquilamente. Ele ergueu-se sobre um cotovelo a fim de contemplá-la. Diga-me uma coisa. Desdémona foi a única razão de sua volta a Londres? Agarrando-lhe a orelha, ela torceu-a dolorosamente. Agora é a minha vez de me vingar de todas essas perguntas de diretor de escola. O que é que você acha? Ele afastou com facilidade os dedos dela, sorrindo. Se não me responder, eu a estrangularei de maneira muito mais definitiva do que Mark. Voltei a Londres para fazer Desdémona, mas principalmente por sua causa. Não consegui ser dona de mim mesma desde a noite em que você me beijou em Roma, e você está cansado de saber disso. É um homem muito inteligente, Rainer Moerling Hartheim. Tão inteligente que soube que a queria por esposa desde o primeiro momento em que a vi, disse ele. Ela sentou-se depressa. Esposa? Esposa. Se a quisesse como amante, já a teria tomado há muitos anos. Sei como funciona a sua mente. Teria sido relativamente fácil. A única razão por que não o fiz foi porque a queria como esposa e sabia que você ainda não estava preparada para a ideia de um marido. E não sei se já estou preparada para ela agora, disse ela, digerindo-a. Ele levantou-se e puxou-a para junto de si, de modo que ficaram ambos em pé, abraçados. Bem, você pode começar a praticar preparando o meu desjejum. Se essa casa fosse minha, eu me encarregaria de lhe fazer as honras, mas na sua cozinha, a cozinheira é você. Não me incomodo de lhe preparar hoje o seu desjejum,
Mas me comprometer teoricamente a isso até o dia da minha morte? Ela abanou a cabeça. Não sei se é esse o meu ideal de vida, rainha. Era o mesmo rosto de imperador romano, imperialmente imperturbável por ameaças de insurreição. Justine, isto não é coisa com que se brinque, nem eu sou uma pessoa com a qual se possa brincar. Há muito tempo. Você tem todos os motivos para saber que sei esperar. Mas tire da cabeça, de uma vez por todas, a ideia de que isto se pode resolver por algum modo que não seja o casamento. Não desejo ser conhecido como alguém menos importante para você do que um marido. Não vou desistir do teatro, exclamou ela em tom agressivo. Verfluchte Kist. Ninguém lhe pediu que o fizesse. Cresça um pouco, Justine. Qualquer um pensaria que a estou condenando à prisão perpétua entre o tanque e o fogão. Você sabe que não estamos na fila dos mendigos que esperam a distribuição do pão. Você poderá ter quantas criadas quiser, babás para as crianças e tudo mais que for necessário. Diabo, disse Justine, que não havia pensado em filhos. Ele atirou a cabeça para trás e riu-se. Ah, querida, isso é o que se chama a manhã seguinte, como manda o figurino. Eu sei que é tolice minha trazer à baila tão cedo a realidade, mas a única coisa que você deve fazer nesta altura dos acontecimentos é pensar nela. Embora eu a esteja avisando, enquanto estiver tomando a sua decisão, não se esqueça de que se eu não puder tê-la por esposa, não a quererei de nenhum outro modo. Justine abraçou-o, agarrando-se a ele com ímpeto. Oh, Rai, não torne as coisas tão difíceis, chorou ela. Sozinho, Dan dirigiu seu Langoda pela bota italiana, passando por Perúsia, Florença, Bolonha, Ferrara, Pádua, Veneza e foi pernoitar em Trieste. Era uma de suas cidades favoritas, de modo que ficou mais 2 dias na costa adriática antes de enveredar pela estrada montanhosa que conduzia a Ljubljana e passar outra noite em Zagreb. A seguir, desceu pelo grande vale do rio Sava, entre campos azuis de flores de chicória, até Belgrado. Dali para Nice, onde voltou a pousar. Macedônia e Skopje, ainda em ruínas por motivo do terremoto ocorrido 2 anos antes. E Tito Veles, a cidade das férias, pitorescamente turca com suas mesquitas e minaretes. Durante todo o trajeto pela Iugoslávia, comera com frugalidade, pois a vergonha não lhe consentia sentar-se diante de um grande prato de carne quando os habitantes do lugar se contentavam com pão. A fronteira grega em Evson, mais adiante Tessalônica. Os jornais italianos tinham andado cheios de notícias da revolução que se preparava na Grécia. Em pé no seu quarto de hotel, observando as milhares de tochas agitadas que se moviam inquietas na escuridão da noite tessalonicense, alegrou-se por Justine não ter vindo. Papandreou, 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 rugiam as multidões, cantando, formigando entre as tochas até depois da meia-noite. Mas a revolução era um fenômeno de cidades, de densas concentrações de pessoas e de pobreza. A região costurada de cicatrizes de Tessália ainda devia ter o aspecto que tivera para as legiões de César, quando marchavam pelos campos queimados no encalço de Pompeu em Farsália. Pastores dormiam à sombra de tendas de peles. Cegonhas equilibravam-se numa perna só em ninhos construídos sobre velhos prédiozinhos brancos. E em toda parte a aridez era aterradora, com o céu alto e claro, os ermos escuros e sem árvores. A paisagem lembrou-lhe a Austrália. E ele aspirou profundamente o ar, começando a sorrir à ideia de ir para casa. Sua mãe compreenderia quando ele falasse com ela. Acima de Larissa, chegou o mar,
Parou o carro e desceu. O mar homérico, escuro e cor de vinho, delicada e clara água marinha perto das praias, manchada da púrpura das uvas, estendia-se no rumo do horizonte curvo. Num gramado verde, lá embaixo, erguia-se minúsculo um templo rodeado de pilares, alvejando ao sol, e na encosta do morro que avultava atrás dele subsistia uma imponente fortaleza do tempo das cruzadas. Grécia, você é linda, mais linda que a Itália, por mais que eu ame a Itália. Mas aqui está o eterno berço. Ansiando por achar-se em Atenas, continuou fazendo o carro vermelho disparar pelas subidas e descidas do passo de Domocos, até chegar ao outro lado, ao panorama maravilhoso da Beócia, feito de olivais, encostas cor de ferrugem e montanhas. Apesar da pressa, parou para examinar o monumento estranhamente hollywoodiano erguido em homenagem a Leônidas e seus espartanos nas Termópilas. Dizia a pedra: estrangeiro, vai dizer aos espartanos que aqui morremos em obediência às suas ordens. Aquilo feriu uma corda dentro dele, quase como se fossem palavras que pudesse ter ouvido num contexto diferente. Danny estremeceu e seguiu viagem, depressa. Debaixo do sol escaldante, deteve-se acima de Camena-Boura e nadou na água clara enquanto olhava para o estreito de Eubéia. Dali deviam ter zarpado os 1000 navios que de Aulis demandaram Troia. Era uma corrente forte que turbilhonava na direção do mar. Não lhes devera ter sido necessário remar com muita força. Os estáticos arrulhos e as mãos cariciosas da velha vestida de preto na casa de banhos constrangeram-no. Fugiu dela o mais rápido que pôde. As pessoas já não se referiam à sua beleza diante dele, de modo que, na maior parte das vezes, conseguia esquecê-la. Demorando-se apenas o suficiente para comprar 2 imensos bolos recheados de creme na padaria, continuou a descer pela costa ática e chegou, afinal, a Atenas, quando o sol principiava a descambar, dourando a grande rocha e sua linda coroa de pilares. Mas encontrou Atenas tensa e maldosa, e a admiração franca das mulheres mortificou-o. As romanas eram mais sofisticadas, mais sutis. Um sentimento guiava a multidão, em que havia bolsões de tumultos, uma torva determinação da parte do povo de ter Papandreou. Não, Atenas estava diferente. Era melhor ficar em outro lugar. Guardou Lagonda numa garagem e tomou a balsa para Creta. E lá, por fim, entre os olivais, o tomilho selvagem e as montanhas, encontrou a paz. Depois de longo trajeto de ônibus com frangos amarrados que não paravam de gritar e o cheiro forte de alho nas narinas, ele encontrou uma estalagenzinha pintada de branco com uma colunata arqueada, 3 mesas protegidas por guarda-sóis sobre as pedras da calçada e alegres cestas gregas penduradas e enfeitadas como lanternas. Aroeiras moles e eucaliptos australianos, vindos da Terra do Sul e plantadas em solo demasiado árido para árvores europeias. O estrépito enérgico das cigarras, a poeira rodopiando em nuvens vermelhas. À noite dormiu num quarto minúsculo, semelhante a uma cela, com os postigos escancarados. No lusco-fusco da aurora, celebrou uma missa solitária. Durante o dia caminhou. Ninguém o incomodou. Ele não incomodou ninguém. Mas à sua passagem, os olhos dos camponeses seguiam-no com lento assombro. As rugas de todos os rostos acentuavam-se num sorriso. Fazia calor, havia calma e era tudo muito sonolento. Paz perfeita. Os dias seguiam-se uns aos outros, como contas que deslizassem por uma curtida mão cretense. Ele orava em silêncio.
um sentimento, uma extensão do que lhe ia no íntimo, pensamentos como contas, dias como contas. Senhor, sou verdadeiramente teu. Agradeço-te por tuas muitas bênçãos, pelo grande cardeal, sua ajuda, sua profunda amizade, seu amor seguro, por Roma e pela oportunidade de estar em teu coração, por me haver prostrado diante de ti em tua própria basílica, por ter sentido a rocha de tua igreja dentro de mim. Tu me abençoaste além dos meus merecimentos. Que posso fazer por ti para mostrar minha apreciação? Não sofri o bastante. Minha vida tem sido uma longa e absoluta alegria desde que principiei a servir-te. Preciso sofrer, e tu que sofreste o saberás. Só através do sofrimento poderei elevar-me acima de mim mesmo, compreender-te melhor, pois nisso se resume esta vida, a passagem para a compreensão do teu mistério. Mergulha tua lança no meu peito, enterra-a ali tão profundamente que eu jamais consiga arrancá-la. Faze-me sofrer. Por ti renuncio a todos os outros, incluindo minha mãe e minha irmã e o cardeal. Só tu és minha dor e minha alegria. Humilha-me e eu cantarei teu adorado nome. Destrói-me e eu me regozijarei. Eu te amo, só a ti. Vocabulário, partes 50 a 54. Vocabulário da parte 50. Admonitório, de advertência, de reprimenda. Escanhoá-los, raspá-los. Empedernidos, inflexíveis, insensíveis. Adejaram, voaram. Sortílegos, enfeitiçados. Leprose, doença de algumas árvores. Burel, hábito. Porejava, transpirava. Vocabulário da parte 51. Chanceler, chefe de governo ou primeiro-ministro em certos países. Russos, grisalhos. Hordas, bandos. Graça, multiplica, propaga. Scampi, tipo de camarão. Herzchen, querida. Chianti, vinho tinto. Acerba, intensifica. Vocabulário da parte 52. Voyeurística, relativo ao voyeurismo, ou seja, a prática de observar pessoas sem o seu consentimento. Pilosidade, com pelos. Vocabulário da parte 53. Lanharam, cortaram. Aprisco, cabana. Dúbio, ambíguo. Plagas, regiões. Contrito, arrependido. Vocabulário da parte 54. Extrêmas, corajosas. Ermos, desertos. Homérico, extraordinário, fantástico. Torva, indignada.